Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor. Nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Este é o Não é Invenção, o podcast sobre relações e comportamentos. Eu sou Larissa Kimpel. Eu sou Manu Meg. E eu sou Laiane Costa. E hoje nós estamos aqui com Bruno Cardoso, que é professor da UFMG, psicólogo e terapeuta de relacionamentos, para falar sobre a química do corpo apaixonado. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Bruno. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Então, assim, conte para nós o que preparou, o que trouxe sobre esta tal química que deixa a barriga gelada, né? Aquele negócio do frio na barriga e o coração batendo mais forte. Eu já ouvi falar que quando a gente está apaixonado, o intestino prende, é verdade? Você já ouviu falar disso? O nosso corpo, ele responde, né, fisiologicamente, quando a gente tem interesse em algumas pessoas, né? Quando a gente tem um interesse específico em alguém, aquilo vai realmente ter respostas emocionais. Por isso que o povo fala, né? Deu frio na barriga, deu borboletas no estômago, né, de alguma forma, porque o nosso corpo vai reagir, né, de forma geral, tanto fisiologicamente, que eu digo, no próprio estômago, como as pessoas falam, quanto no intestino, né, ou então em outras áreas, quanto mesmo a nível cerebral, que aquilo vai também afetar o nosso funcionamento. Mas essa química que a gente percebe, ela também tem aspectos que são fisiológicos, mas também aspectos muito psicológicos, que é o que a gente vai conversar também aqui no nosso podcast. E você falou de que quando tá apaixonado são mais intensas. Qual é a diferença, então, da paixão pro amor? Por que a paixão deixa mais... Essa é uma questão interessante, né, que as pessoas vão falando na literatura de relacionamentos, é que às vezes as pessoas falam que o amor, ele é algo que você vai construindo e tem toda uma perspectiva relacionada ao amor. Já a paixão parece ser aquele contato mais abrupto, imediato e rápido que você tem para uma pessoa e que muitas vezes você perde os sentidos. Já o amor, ele parece ser mais duradouro e envolve outros componentes que vão fazer parte dele, como, por exemplo, existe a teoria triangular do amor, por exemplo, que indica que o compromisso está dentro do amor e outros elementos. Agora, a paixão não, já é esse contato mais imediato que a pessoa tem e que ela não tem muito juízo crítico, digamos assim, quando ela está apaixonada por alguém. Às vezes ela não consegue, inclusive, discriminar na pessoa o que realmente está fazendo ela se apaixonar e querer alguma coisa por ela, de fato, né? Às vezes a pessoa não é nada disso que você imagina, mas toda a idealização. Quase todas as vezes. A gente pode dizer que o amor é consciente e a paixão inconsciente? É complexo, porque os dois podem ter variáveis conscientes e inconscientes, inclusive o amor. Mas só que o amor, ele envolve um compromisso maior, digamos assim, né? Mas o amor também, ele é algo cultivado constantemente. E o amor não é suficiente. A gente for pensar. Ai, meu Deus. Isso é importante, Ai. Tem um teórico da psicologia, que é o Aaron Beck, que ele escreveu um livro que ele fala justamente isso. O amar não é suficiente. Porque às vezes as pessoas pensam que manter um relacionamento só pelo amor é suficiente. E não é. Existem outros componentes que vão ser importantes para que aquela relação ela faça sentido, né, de forma geral. Incluindo habilidades que são importantes na relação. Comunicação, reciprocidade, valores como, por exemplo, respeito, perdão e outras coisas que transcendem o amor puramente. E eu acho que até mesmo a paixão, né? Que tem aquelas pessoas que falam que quando estão num relacionamento, que a pessoa tem que me agradar e me conquistar a cada dia, todo dia. Isso é o sentimento paixão. Você ter aquele quentinho, manter viva a chama, exato. Então eu acho que pra o amor se manter, tem que também a paixão estar incluída, né? Existe um componentezinho ali da paixão, é importante, né? De você ter isso, sim. Mas o se manter que você fala é dele ser duradouro. Isso, que ele falou que já é duradouro, né? Então, outra questão interessante, o que faz o amor durar? Né? Eu respondi, acho que foi um dia desses no meu Instagram, essa pergunta. Perguntaram, o que faz o amor durar?
E as pesquisas em terapia de casais e relacionamentos têm dito que o que faz o amor durar são várias questões, principalmente quando os casais eles conseguem tornar conflitos oportunidades de conexão. Sabe quando aqueles casais eles estão entrando em problemas, em discussão? Os autores dizem que os problemas eles são inevitáveis. Você vai ter problemas de relacionamento. Não tem como não ter. Você vai ter. Mas os mestres dos relacionamentos, como eles falam, são aquelas pessoas que conseguem, quando tem um conflito, tornar aquele conflito uma oportunidade de se conectar com a parceria. E isso é muito desafiante para muitas pessoas, porque elas não aprenderam isso. E é complicado até pra você pensar assim, na história pessoal de cada um, né? Porque, sei lá, se minha cabeça tá funcionando de uma maneira, se eu penso pra um lado esquerdo, você pensa pro outro lado, é muito difícil, e eu não tô falando sobre política, tá? É muito difícil você tentar se juntar no meio, né, do caminho pra tentar fazer algo que funcione pros dois. Porque eu acho que a gente é ensinado a saber, assim, se doar pro outro, mas também a manter sua individualidade. Sim. E onde que fica essa linha tênue, né? Tipo, tudo se embola na nossa cabeça. Eu acho que quando ainda tem a paixão, é muito fácil. Você, né, lidar com esses problemas que são essas dualidades, essas coisas que não batem. Agora, quando a paixão acaba... Esse é um desafio tão interessante que vocês estão falando, por exemplo, da paixão. Porque quando a gente fala da paixão, ela tá dentro ali da química esquemática, que a gente pode falar também, mas, às vezes, quando a pessoa está muito apaixonada nesse sentido, ela não consegue ser ela mesma. E ela quer agradar aquela outra pessoa de qualquer forma. Acontece muito. Ela quer fazer tudo o que ela puder para que aquela pessoa consiga validar. É como se ela criasse uma outra pessoa que não é ela para que agrade aquela outra pessoa. Até vi um vídeo um dia desses de um carinha muito legal que ele falou, até repostei depois que eu achei muito bom eles falando sobre isso. Que você cria tipo uma segunda pessoa para que vá agradar a outra. E que a única coisa que vocês têm em comum nisso é que nem você gosta de você mesmo, nem a outra pessoa gosta de você. Caramba! E isso é muito interessante porque às vezes quando a gente fala da questão da paixão, Deus está avassaladamente, né, avassaladoramente apaixonado e eu tento agradar muito aquela outra pessoa, eu posso esquecer quem eu sou. E isso é um problema, porque as pessoas estão escolhendo relacionamentos baseados nisso, em agradar o outro, em conseguir ser validado e aceito, e não estão conseguindo ser elas mesmas. Lembrei de uma música da Selena Gomez, que ela fala que teve que perder o outro, que odiar o outro pra começar a se amar. Então é mais ou menos uma coisa assim, né? Perfeito. Canta aí. Essa Canta aí. pode cantar no chuveiro. Canta aí. Não. Hoje não. Excelente, né? Percebi. Sim. E é forte, né? Sim. Sim. E quais são esses aspectos, assim, psicológicos que uma pessoa pode perceber justamente de que ela tá se perdendo dela mesma num relacionamento ao tá entregue pra uma paixão, assim? Tem algo? Tem, com certeza. Vamos falar então de química esquemática. Vamos. Química esquemática, que fala um pouco sobre isso. Química esquemática, o que é química esquemática? São as escolhas que nós fazemos que vão acionar as nossas dores emocionais, né? E são os nossos esquemas que a gente pode falar também. Essas dores emocionais, elas vão fazer a gente reviver uma dor que já foi conhecida pra gente na nossa história de vida em algum momento. Se lá no período da minha história de vida, os meus cuidadores, eles foram frios, eles foram distantes, eles me puniam muito, ou eu tinha que me esforçar muito para conseguir a atenção deles, eu tive aquilo como um padrão de vida. Aí eu formulo na minha cabeça. Se as pessoas que dizem que me amam, elas fazem isso, então isso é o quê? O que vocês acham? É amor. Sim. É amor? É amor. Então isso é amor. Então como é que eu vou buscar o amor se eu nem aprendi o que é o amor de verdade? O que eu acho que às vezes a gente faz isso virar um fetiche também, né? E aí coloca na gaveta do fetiche ali, de ser maltratado e tal. E nem não chega a ser um fetiche, porque às vezes fetiche a pessoa realmente tem uma coisa consciente. Tá consciente. Aquilo, né? Mas é aquela questão de buscar por coerência. E é muito louco quando a gente fala de busca de coerência na psicológica, porque se a gente percebe o que é coerente, imagine a seguinte situação. Situação A. Eu fui cuidado durante toda a minha vida com pais frios, distantes, que não me traziam, cuidadores frios, distantes, que não me traziam aquilo que eu precisava emocionalmente para me consolidar enquanto uma pessoa psicologicamente saudável. Não tive isso. Quando eu encontro uma pessoa que ela me dá segurança,
afeto, cuidado, reciprocidade, amor, isso é incoerente com o que eu recebi durante toda a minha história de vida. Que isso, uma ONG? Não tem como, né, gente? É difícil encaixa, demais. Não encaixa, porque essa pessoa pode aparecer e falar, nossa, eu te amo, então fala assim, não, mentira, isso é mentira. Você não me e às vezes não, o jeito da pessoa corresponder, como ela foi ensinada dessa outra maneira, meio deturpada assim, ela não consegue corresponder. Meio não, querida. Totalmente. Totalmente. Eu acho que a gente que teve a infância, assim, nos anos 90... A gente, eu não sei vocês, né? Vocês nasceram em 2000. Eu tive a infância nos anos 90, gente. Então, assim, o chicote era amor. Aí quando você fica adulto e entende o chicote, opa, isso aqui é amor. Chicote, a palmatória, né? A chinela era o amor. Isso. Aí a gente já tinha aquilo. Eu tô te batendo porque eu te amo. Olha como os relacionamentos abusivos. Sim. Vão exatamente surgindo, isso, exatamente isso. Então, tudo isso que a gente vai aprendendo, a gente vai buscar. A gente é criança. Naquele momento de criança, por isso que o povo fala assim, né? Que na infância é como se a gente fosse esponjas. Porque a gente realmente vai absorvendo as informações que estão no nosso ambiente. Então, se eu tenho esse ambiente que me ensina que eu te bato porque é amor, bater é o quê? É amor. É amor, é. Se as pessoas que mais dizem que me amam, elas estão me batendo, dizendo que isso é amor, se alguém me bate, eu vou entender isso como amor também, porque isso é coerente. Não significa dizer que isso é saudável, mas é coerente com a história de vida que eu tive. Por isso que é difícil você mudar. Porque você vai ter que começar a aprender a amar e a ser amado. Isso. E quando a pessoa está terapeutizada, vamos dizer assim, ela pode até encaixar isso num fetiche, igual eu tinha dito, né? Tipo, colocar naquela gaveta ali, pra pelo menos ela acessar quando quer, mas também ela não traz isso pra vida pessoal, relacionamento e vida, e no trabalho, né? E a minha questão é, então como a gente identificar, tem algum método, alguma coisa, identificar, conseguir, sei lá, sentar e listar e analisar essa química esquemática que a gente... E aí, como é que eu vou descobrir, então, onde está o meu probleminha? Boa, né? Você vai conseguir perceber isso, é muito legal, né? Porque, tipo assim, quando a gente fala disso, a gente fala assim, conscientemente, eu falaria assim, a dica é essa. Mas quando a pessoa está escolhendo, ela é tão envolvida por aquilo, que às vezes ela não percebe o que está acontecendo. Mas um dos primeiros passos é você estar consciente daquilo que você precisa emocionalmente. Né? Quantas pessoas param para pensar sobre isso? Do que você precisa emocionalmente em uma relação? Né? Então as pessoas às vezes vão reproduzindo, elas esperam que as outras pessoas vão suprir essa necessidade, sendo que nem elas mesmas sabem quais são as suas próprias necessidades. Tô ficando mal. Então você conhecer as suas próprias necessidades é um ponto muito importante, né? Eu preciso disso. Olha a curiosidade, né? Muita gente, se eu perguntasse, você precisa de afeto? Você diria sim ou não? Sim. Você procura pessoas que te dão afeto? Sim. Não. Entendi. É diferente, né? O precisar do querer. E do você buscar. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas que aparecem, elas te dão ghosting, por exemplo, as pessoas que aparecem e elas não te correspondem naquilo que você está fazendo, você tem um componente da química que você tenta encaixar ela no seu molde interno. A gente fala que tem atração e ilusão dentro da química, né? A atração é você buscar relações justamente que vão repetir o padrão conhecido. Por isso que tu está relacionando com várias pessoas que parece que é a mesma coisa, não muda nada, às vezes nem a roupa, né? Parece que é tudo igual. Nossa, então, idêntico. A atração é a mesma coisa, né? Você busca aquilo que vai te trazer a familiaridade. Já a ilusão é um mecanismo interno, né, cognitivo, de você tentar encaixar essa pessoa na sua expectativa. Então ela pode ser a pessoa mais mal educada do mundo. Tu vai dizer assim, não, a pessoa só está garantindo os seus direitos. Caramba. Sim. Né? Você vai tentar fantasiar essa pessoa como se ela fosse perfeita na tua cabeça. Então, isso é muito complexo, né? Porque, embora tu saiba das tuas necessidades, tu espera que aquela pessoa não vá agir assim contigo. É interessante isso, porque o que a gente vê geralmente nos relacionamentos é você, tipo assim, eu tenho um interesse, uma atração por você, eu escolhi você e isso daqui vai funcionar. Aí você espera que forçar a pessoa a corresponder ao que você quer também, né? E isso geralmente não acontece e só dá ruim. E olha que oportunidade que a gente tem, né? Quando as pessoas elas estão sendo quem elas são no começo. E a gente poderia observar as coisas e não observa.
Se a pessoa tu tá pedindo pra ela te dar amor, tu tá migalhando, né? Pedindo migalhas de atenção pra outra pessoa. Nossa, eu acho que tu tem que responder minhas mensagens. Nossa, eu acho que tu não me Tem fala. uma amiga minha que já fez tanto isso quando ela era adolescente. Que amiga, Laiane? Qual que é o nome dela? Você poderia me mandar mais mensagem, você poderia falar mais comigo. Nossa, a pessoa não tá te dando isso, ela tá te comunicando. Claramente. E a pessoa tá querendo encaixar na cabeça dela de qualquer forma de que tem que dar certo. Às vezes você tem a sua resposta ali na sua cara. Não quer. Silêncio também é uma resposta, né? Também, a pessoa também pode ter. Uma coisa a pessoa tem os seus compromissos de vida, né? Que obviamente, imagina, a gente tá aqui. Somos adultos. Adultos, né? Aí do nada começa a mandar mensagem aí, depois a pessoa, nossa, tu não me respondeu. Tava trabalhando, obviamente, né? Uma coisa é isso. Agora, a diferença é um padrão em que você dedica atenção, você dedica afeto, e isso não é algo que vem pra você. Você tem que ficar cobrando essa atenção da outra pessoa. A outra pessoa tá te comunicando desde o começo. Por isso que uma das coisas importantes é quando a pessoa tem essa autoconsciência, ela consegue logo no começo dizer não para relações que não vão suprir o que elas precisam emocionalmente. Entendi. Nossa, mas é tipo assim, um nível de maturidade É. além, né? Tem que Mas ser tem- é uma evolução. E tem hora que dá pra, que a gente fala não e depois volta atrás. Porque... Porque realmente isso é tipo assim, você diz não porque você tem certeza que aquilo não vai te fazer bem. Mas aquilo te faz bem, te toca naquela dor, que a dor também dá prazer, né? Te toca naquela dor ali que você vai sentir prazer. Aí você fala assim, é confortável sentir essa dor, né? E ela bate na ilusão. Porque na tua cabeça, de alguma forma, tu ainda acredita que aquilo vai mudar. É como se você acreditasse que você vai conseguir mudar aquela pessoa. Você fosse especial. Sabe aquela pessoa assim, nossa, traiu todas as ex-parcerias. Mas comigo. Todas. Mas comigo eu tenho certeza que vai ser diferente. Claro, vai ser. Não vai, gata. Deixa eu falar com você, não vai. Mas é porque você tem esse mecanismo de ilusão na sua cabeça. Então a ilusão, ela tem aquela expectativa. Bom, a outra pessoa, ela vai conseguir mudar por mim. Ela vai conseguir agir assim comigo. Então, embora ela não esteja agindo, em algum momento isso vai acontecer. E você fica lá, esperando essa mudança. Só que quanto mais tu espera, parece que não tá vindo. E quando chega, realmente já é um desgaste emocional tão grande que tu vai mais sofrer de fato do que se sentir conectado emocionalmente com aquela pessoa. E é muito desafiante essa questão que a gente fala de escolhas amorosas, né? Porque as pessoas vão reproduzindo padrões realmente sem pensar. Automaticamente. E isso é a química esquemática. Você reproduzir esses padrões, você ir atrás de coisas que não te fazem bem. Perfeito. É isso. Sim. São esses padrões de escolhas que vão fazer você sofrer. Com Essa, essas duas dimensões, a atração e a ilusão. E a ilusão. e essa, quando você fala química, eu fiquei pensando mais em relação a, tipo, a hormônios, fluidos. Tem a ver com isso também? A gente tem duas químicas quando a gente fala relacionadas às escolhas amorosas, né? Essa química mais neurológica, digamos assim, mais fisiológica, e essa química mais esquemática, que é psicológica, que é dessa que a gente está falando, dessa química esquemática, que é mais psicológica. Eu falo disso nesses livros, né? Aproveitando para fazer propaganda. Esse aqui, né? Esse aqui também, Armadilhas da Química, e esse aqui, Sua História de Amor. E nesses livros a gente fala sobre isso, e essa química esquemática, ela tem mais relação com aquilo que a gente vivenciou na nossa história de vida, não ignora aspectos fisiológicos, obviamente, mas que leva em consideração aquilo que a gente não recebeu na nossa história de vida. A gente fala que a gente tem 5 necessidades emocionais básicas universais. Todos nós temos essas necessidades. A gente precisa de vínculos seguros, a gente precisa se sentir seguro com as outras pessoas. Essa é a nossa primeira necessidade emocional básica. Porque imagina, o bebê acabou de nascer, não tem ninguém com ele. O que vai acontecer? Sim. Vai com Deus. Ele vai morrer, gente. Ele precisa, né, sentir que tem ali um vínculo seguro, né? A gente pode falar também de vínculo seguro, a gente pode falar de espontaneidade, né, de lazer, de que eu vou conseguir ter momentos que não sejam só de trabalho, mas que eu consiga descansar, que eu consiga relaxar. Eu preciso de validação emocional, saber que as minhas emoções, elas são válidas, elas não são frescura, não são besteira. Se eu tô chorando, não é porque engole o choro, mas é porque, nossa, eu entendo, tá sendo difícil pra ti.
eu preciso de validação emocional, eu preciso de autonomia e competência, eu preciso saber que eu sou competente naquilo que eu faço e que eu consigo me desenvolver de forma competente, autônoma, e eu preciso de limites. Realistas, né? Eu preciso de limites, todos nós precisamos de limites afetivos e realistas. Quando essas necessidades não são atendidas na gente... Você fala na infância? Desde a infância, quando elas não são atendidas pelos nossos cuidadores, por pessoas tão próximas, a gente desenvolve esses esquemas, que seriam padrões emocionais, né, de emoção e de pensamento que nos trazem muito sofrimento. Por exemplo, o esquema de abandono, que a pessoa acredita que vai ser abandonada nas relações, né? Independente do contexto, as pessoas vão me abandonar. E aí, frente a esse esquema de abandono, ela pode ter algumas reações frente a isso. Por exemplo, tem o esquema de abandono, eu acredito que as pessoas vão me abandonar, e uma reação que ela pode ter é encher de mensagens a outra pessoa. Né? Não vai me responder, estou sozinha, estou desesperada, porque aquilo para aquela pessoa, ela remete a uma dor para ela muito lá atrás, que tem um fundamento. Então remete para ela uma dor muito antiga. É como se fosse, eu vou morrer. Imagina uma criança sozinha, sem um cuidador, sem alguém para cuidar dela. O desespero. É morte. É morte. Uma criança que se perde de um cuidador num supermercado gigante. Já viu o desespero dessa criança? Então, pra pessoa que é adulta, a gente é como se fosse crianças adultas, né? É isso que só tem mais pra você. Até que idade que a gente... Nós somos crianças adultas. Porque se você pensar, por exemplo, mesmo essa criança que tá lá no supermercado sozinha, em desespero, é a mesma dor que um adulto, mesmo um adulto funcional, né? Ele vai ter quando ele percebe que ele tá perdendo o contato de um vínculo afetivo. Mesmo não tendo sofrido algo na infância? Não, relacionada a essa falta. Se não sofreu, então ela não desenvolveu o esquema de abandono. Então ela não sente. Pode ser que ela não tenha esse esquema de abandono. Então, o esquema de abandono ele vai ter uma origem na infância, que é justamente quando esses cuidadores, as pessoas que eram para cuidar dessa pessoa, abandonaram de alguma forma, proposital ou não proposital. Pode ser que os cuidadores faleceram. E a criança ficou sozinha. Ela sente a dor do abandono. Talvez até em alguma brincadeirinha, tipo esconde-esconde. E aí a família deu um susto muito grande, se ausentou por muito tempo e a criança... Não, gente, E quando isso acontece sistematicamente, principalmente, aí gera esse esquema. A realidade, né? O pai abandona com facilidade, né? Porque ele aborta, né? com facilidade. E já a mãe tem que trabalhar, então já é um abandono. Já é um né? certo abandono, de a criança vai processar, pode ser. Por exemplo, que às vezes eles estão juntos, mas eles sabem como lidar com cuidado com essa criança e ela vai sentir que ela está segura. Agora, se ela entende naquele momento que aquele vínculo é instável, por isso que a gente fala abandono e instabilidade, ele tem essa sensação. Então, a pessoa, se ela percebe aquele vínculo com os cuidadores, ele é instável, a pessoa não está lá para mim, eu vou fazer justamente isso, buscar nas relações lá no futuro essa instabilidade com a expectativa de reeditar essa experiência. Agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Agora eu vou passar por isso de novo e eu que vou vencer dessa vez. Eu que vou vencer dessa vez. Ai, que tristeza. E falando um pouco sobre o outro livro que você até falou, sobre as armadilhas da química amorosa. Isso. Qual que é o assunto, assim, chave disso daí? Quais são essas armadilhas? Como você tenta desvendar elas? E isso é muito interessante, né? Porque essas armadilhas da química amorosa são justamente aquelas escolhas que a gente faz por relações que acionam as nossas dores, como a gente falou. Essas armadilhas são algumas comuns que vão acontecendo. Por exemplo, pessoas que super focam nas características físicas da outra pessoa e esquece todos os valores compartilhados que existem. Ou então aquelas pessoas assim, nossa noite ontem foi, incrível. A gente subiu na parede, me chamou de lagartixa, aconteceu tudo lá naquele momento. Foi maravilhosa a nossa conexão sexual, mas não tem valor. Tipo assim, não tem valor compartilhado, não tem uma comunicação que encaixa. E a pessoa super foca, não, mas eu quero. Ou então essa pessoa é muito bonita, nossa, parece que vai ser a minha reparação, que eu vou salvar a minha existência quando eu encontrar essa pessoa. Ou então uma outra armadilha, aquela que você quer cuidar da outra pessoa, você assume o papel de cuidador daquela pessoa. Sabe aquele meme? Mamãe ama, mamãe cuida. Eu amo esse meme.
Então tem tudo isso. Então, são várias armadilhas. Eu acho que a gente colocou umas 8 ali no sumário. Acho que A primeira armadilha que você falou aí foi minha segunda-feira passada. Foi exatamente. Imagina. Conte pra nós, Larissa. Não, ele descreveu tudo, não precisa falar mais nada. Foi da lagartixa, depois foi pra conversar. E aí? Né? Nada. Acho que não rola nada, Olha né? só, então esse aqui é pra gente. A escala ela tem uns quiz, vamos dizer assim. Escala da química esquemática em relacionamentos amorosos, versão para solteiros. E aí você completa, né, a Só pra legenda. nós, né? Porque essa aqui não. A Laiane... Depois a gente vai achar aqui o seu, tá? Tem de relacionamento. Só vou fazer algumas aqui com a Lari. Complete... tem as numerações de 0 a 4. E aí, 0 é completamente falso. 1 é em grande parte. Vai pela intensidade. 2 é moderado. 3 é em grande parte positivo. E 4 é perfeitamente, né? Ok. Vamos lá. Vai lá. Primeira, minhas escolhas. Geralmente são, primeiro, pessoas que não estão disponíveis pra mim. Não. De 0 a 4. Zero. 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 Então, é isso. Começou bem. Isso, Mas isso aí geralmente são escolhas que tu faz ou que você espera que seja. Não, o que eu faço? Eu não gosto de ninguém que não gosta de mim. Boa. Não, eu tenho que gostar de mim. Ok. Eu sempre falo isso. Não tem que gostar, tem que ser meu fã. Ai, namorado, não quero um namorado. Eu quero um fã, entendeu? Eu quero um negócio. E se não estiver demonstrando, aí eu começo a parar de gostar pelo também. amor de Deus, quem quer? Pelo menos Masoquismo isso não eu tem. acho que eu consigo. Relações em que espero ter conexão emocional, mas nas quais me sinto bloqueada emocionalmente da vida da pessoa. Isso aí acontece, viu? Tipo, uns 3. Acontece bem. Ok. Vamos lá. Minhas escolhas geralmente são pessoas que me diminuem ou atacam a minha... Com essa a gente encerra. Enfim, é isso. Então, Imagina. é daí pra lá. E é meio assim, né? Porque assim, a pessoa ela tem que mostrar que tá ali, porque é o que eu disse, né, no início ali, que tipo, não, eu preciso saber que a pessoa gosta de mim. Mas ao mesmo tempo ela me diminui. Ela tá ali presente, me diminuindo, mas ela está ali. Mas ela está presente. É verdade. É muito essa dinâmica aqui, né? Tem uma cartinha que parece com essa daqui. Tipo essa daqui, né? Que tu falou, por exemplo. Imagina, a pessoa que tem uma... A gente fala de um esquema, né? Que seja de defectividade. Que a pessoa sente que não tem um valor, ou então que ela não é atraente. Que ela não tem valor, que ela não é atraente. Ou então que ela realmente falta. Tipo assim, sabe aquela pessoa? Eu sou um lixo, não sei como alguém vai conseguir gostar de mim. Coitadinho Eu sou da rejeitado. Mas só que realmente é uma dor de verdade. Aí ela encontra uma pessoa assim, ó, que é grandiosa. Que ela já se acha assim, nossa, eu sou maravilhoso, eu sou muito bom. E aí quando essa pessoa consegue encontrar essa, parece que ela vai, nossa, eu vou ressignificar todas as jornadas. Que ela se completa. Eu vou mudar tudo agora, porque se essa pessoa maravilhosa conseguir olhar pra mim, que sou apenas um saquinho de lixo, né? Como que não vai dar certo? Vai dar super certo, porque vai provar meu valor pros outros. Mas agora vai ficar só o chorume. Só que ela vai continuar se sentindo desse jeito. Exato. Ela E continua talvez assim. até mais Porque a diminuída. verdade, Caramba, disso querendo tudo. ou não, ela tá se colocando no papel Ela do se saquinho coloca de no lixo papel do e saquinho. vai engrandecer ainda mais a outra pessoa. Talvez a outra pessoa Perfeito, nem gente. seja. Perfeito. Ai, e com isso a gente meu encerra. Deus. Entregando. Então é justamente. Tá entregue. Justamente. Nossa, toda vez que a gente vai fazer um episódio do Não é Invenção, eu falo assim, gente, vocês estão falando a minha terapia que foi agora. Porque é exatamente isso. Eu o tempo inteiro tenho que, tipo assim, entender que eu não preciso do outro pra validar meus sentimentos. Nem né? sua existência. E nem minha existência. E, tipo assim, quando eu valido, eu falo, cara, eu faço grandes coisas comigo mesmo, eu não preciso de ninguém. É muito doido isso. Eu né? acho que é muito complicado também, até falando de mim, assim, num aspecto de relacionamentos no geral, né? Seja de família e tudo mais. Quando você sente alguma coisa e a outra pessoa não consegue sentir, tipo, não consegue entender, na verdade. Ah, eu tô chateado com você. Ah, mas por que você tá chateado comigo? Nossa, eu nem acho que eu fiz nada demais ou algo desse tipo. Aí, pra mim, pelo menos, é uma corrida pra tentar fazer a pessoa me entender. Sim. Que assim, eu quero que você entenda por quê. Tipo, eu não tô... Eu preciso que você valide esse meu sentimento, sabe? Isso é muito difícil. Nossa, parece que fica um peso pior ainda. É Aí uma você tá habilidade. As pessoas não sabem, inclusive, é pedir que as suas necessidades sejam atendidas. Sim. Por isso que muitas vezes as pessoas usam o famoso tratamento de gelo.
Nossa, vou pra mim é- ignorar. Aham. Vamos ver se a pessoa percebe. E você não comunica o que você precisa. E às vezes as pessoas, quando vão comunicar o que precisam, elas protestam de uma forma muito agressiva. Aham. Porque ao invés de conectar, afasta. Lembra que eu falei lá no começo, né? Os mestres no relacionamento nas pesquisas que disseram são aqueles que conseguem transformar conflitos em oportunidades de conexão. E o que faz com que essas pessoas se conectem é quando elas conseguem mostrar vulnerabilidade. Sim. A vulnerabilidade conecta. Por outro lado, quando você mostra para outra pessoa crítica, desdém, raiva, tu não me atende, tu não fala comigo, Mas olha a só, pessoa se desconecta de O você. receio Sim. o receio da cabeça da pessoa ansiosa, que sou Aham. eu, no caso. Não, sou eu não, é uma amiga. Uma amiga, não vou me expor assim. Que se você demonstra vulnerabilidade na cabeça da minha amiga, na cabeça da minha É amiga, perigo, né? o outro pode achar que você tá carente, você tá, tipo assim, querendo muito aquilo. Então, muitas vezes Emocionada. muitas vezes a minha amiga faz o quê? Vou deixar meu celular aqui de lado, não vou responder agora. Acaba caindo naquele jogo de, né, da paquera, de vai e não vai. Mas vou deixar aqui, eu vou responder depois, pra pessoa não achar que eu tô desesperada por ela. Mesmo que eu não esteja desesperada por ela e queira responder ali naquele momento. Mas na minha cabeça, o outro vai pensar isso. Mas se tu tá... Eu comecei amiga, É. aí virei pra mim. Mas nesse momento a tua amiga tá pensando mais no outro do que nela. É. A amiga precisa pensar nela. Que O entra que naquela- ela precisa, de fato? O que essa amiga precisa, né? É importante entender, porque às vezes não, ela tá vivendo justamente, lembra do fantasminha, né? É. Ela tá vivendo outra pessoa que não é ela, pra agradar um outro que acaba ninguém se agradando ali na Vou história. mandar uma É, isso mensagem que eu aqui ia pra falar. ela, dizendo que ela pode responder. Que acaba entrando num personagem. Entrando né, no pra- personagem pra agradar o outro. Porque aí quando conquista, porque aí, tipo assim, a pessoa que gosta de uma pessoa que ignora, ela não gosta que você dê carinho. Aí quando você vai e se Você dá transforma carinho. Aí em quem você você mesma, mesmo, aí a pessoa que Aí já não vai querer. É. Agora a vulnerabilidade é uma coisa interessante, porque a vulnerabilidade ela conecta, mas só que ser vulnerável dá medo hoje. As pessoas têm medo de demonstrar vulnerabilidade, porque muitas pessoas pensam que vulnerabilidade é fraqueza, e não. Né? Vulnerabilidade é uma força maravilhosa. Quando você consegue demonstrar isso, você consegue conectar muito bem nas suas relações. Agora, para que você consiga demonstrar vulnerabilidade, uma coisa muito importante é a outra pessoa também, ela precisa estar pronta para receber tua vulnerabilidade. E às vezes a gente não sabe se aquela pessoa está pronta. É. Mas pra gente saber se ela tá pronta ou não, a gente precisa precisa falar. E aí, se descobrir que não tá pronta também, Eu acho É novamente uma comunicação pra você de que talvez não é uma escolha pra você fazer. sim. Eu sinto assim, quando uma pessoa me apresenta a vulnerabilidade dela e eu mostro a minha, tipo assim, os dois abrem o coração, aí eu acho que aí ela tá pronta pra assim, né, pra gente conseguir entender. Porque quando a gente demonstra vulnerabilidade e a pessoa não, o sentimento é de que aquela pessoa pode usar a sua vulnerabilidade Contra você. Aí é Sim. um problema. Sim. Sempre teria um problema. Mas se isso acontecer, é uma outra comunicação que você tá tendo. A gente tem que... É outra armadilha. Ah, sabe qual que é o problema? A A gente gente fica pode com medo tá de perceber ciente. que não é pra ser, né? A gente fica... Olha que interessante essa frase. A gente fica com medo de perceber que não é pra ser. Não é. A gente tá escolhendo, no processo de escolha amorosa, que é justamente o momento em que a gente tem que permitir conhecer aquela pessoa, saber. Só que a gente já aposta todas as fichas no começo. A gente chega lá no começo, a gente já vê a construção da casa, dos filhos correndo na praia, e a gente esquece de entender o que está acontecendo aqui, que está trazendo ou não o atendimento daquilo que eu preciso emocionalmente. Igual aqueles memes, né? Que a pessoa conhece alguém aí já começa a testar o nome. Som. Ver como é que soa, né? Como é que soa aquela pessoa. Fazer um chip Mozinho. e juntar os dois. Mas assim, é muita loucura. E eu acho que assim, isso aí realmente sou eu mesma. Ah, Que será, eu mano? sempre. Não, porque eu sempre tive muito receio de até mesmo me apaixonar. Sei lá, em algum momento já aconteceu, ou o amor em si. Mas de me colocar nesse lugar de eu estou gostando, estou apaixonada, assumir, admitir pra mim, exatamente pelo ponto da vulnerabilidade. Porque se eu admitir que eu estou gostando daquela pessoa, pra mim, eu estou
Você tá... Eu tô sendo Tá bocó, entregue. né? Tá entregue. Entendeu? Eu tô completamente vulnerável. Eu fico tipo, não, ei, você é malvadona. Você não se apaixona. Olha que legal. Aí tu criou, por exemplo, uma forma de se Persona, proteger. Tu criou uma parte de se proteger, né? Tu tenta se proteger dessa forma. É legal na terapia, que a gente fala terapia do esquema, é um modelo muito bonito, assim, de psicoterapia. Porque ele faz a gente se conectar com as nossas necessidades, com a nossa criança, né? De alguma forma. Agora imagina, tu falou bem assim, se eu demonstrar isso, eu vou estar sendo bocó, né? Eu vou estar sendo boba e tudo. Isso tudo mostra lá dentro a Manuzinha. De como essa Manuzinha já passou uma história que foi muito difícil pra ela e que às vezes ela tenta se proteger dessa forma. Eu sou braba. Eu sou assim. E as pessoas... Mas eu choro. As pessoas... Porque é isso, essa é a Manuzinha. A Manuzinha precisa ser acolhida quando ela tá assim. E ela precisa encontrar alguém que consiga acolher ela quando ela estiver assim. É aquilo que você falou daquele assunto que você falou das minorias, Os grupos sociais minorizados também envolvem toda uma questão, né? Mulheres, pessoas pretas, população LGBTQIA+, ela tem toda uma vivência, né, sociocultural que vão também influenciar o quanto que essas pessoas fazem escolhas que alimentam talvez um tipo de sofrimento ou estresse que elas vivem mesmo, né? No dia a dia, de serem, sofrer preconceito, né? Tudo isso influencia na dinâmica da vida como um todo e também nas escolhas amorosas. E aí cria uma armadura, né? Também. Sim. Mas Que é o caso que, tipo assim, dela não querendo mostrar a vulnerabilidade dela pra, tipo assim, ninguém perceber o quanto ela pode ser bobinha, quanto que ela pode ser delicada, né? E pode ser, tá tudo bem. E é importante que conexões saudáveis e reais, elas vão conseguir te acolher nesse momento. Isso é importante. Pessoas que vão te trazer conexão real e verdadeira não são pessoas que vão invalidar a sua existência. São pessoas que vão estar ali pra você. Tanto que uma pergunta interessante e bonita que a gente tem na terapia do esquema é quando a pessoa fala em terapia de casal você vai estar lá pra mim quando eu precisar? Se você trazer isso, né, a nível de conexão emocional, aquela pessoa tá perguntando pra parceria dela assim, tipo assim, você tá lá pra mim quando eu precisar? Isso mostra uma vulnerabilidade tão grande que é diferente de falar pra outra pessoa, tu nunca tá lá pra mim, tu é um inútil, que entende? Você estará lá pra mim quando eu precisar. E Eu traz preciso até uma saber que você tá lá reflexão pra comigo. outra parte também, né? De se ela quer estar envolvida até esse ponto. Então, Tem uma amiga minha também, psicóloga, terapeuta esquema também, que ela fala bem assim, que tipo, as relações elas são um eterno pagamento de boletos, que não são nossos. Porque o que acontece? Quando você está em um relacionamento com uma outra pessoa, aquela outra pessoa vai pagar todos os boletos que nem foram ela que gerou na tua vida. Todas as faltas emocionais que você teve, que não foi a pessoa que gerou em você, ela vai ter que lidar. Nossa, por isso que eu tô tanto tempo solteira, tô juntando dinheiro. Você tá dinheiro pra você pagar os boletos da outra? Os boletos de alguém. Ah, eu achei que você tava juntando era boleto, porque eu tô juntando é boleto. As outras pessoas pagam. Alguém ia pagar, Já né? chega. Faz sentido, Dito isso, vou gastar o meu dinheiro e vou juntar boleto agora. Isso é interessante. Quando as pessoas se permitem, por exemplo, e na relação, elas se permitem se conectar juntas, esses boletos eles vão sendo pagos, digamos assim, né, de uma forma muito conectada, onde as pessoas entendem, conseguem se vulnerabilizar, elas conseguem trazer aquilo que elas precisam uma para outra e elas se conectam de uma forma muito bonita, né? Mas quando as outras pessoas não se permitem também, aí só ladeira abaixo. Agora vamos começar o Não é Invenção Mesmo, que é um quadro em que o nosso convidado traz uma história que ilustra um pouco do que a gente já falou aqui. Então, Bruno, qual o caso que você trouxe pra gente? Vamos lá, gente, o caso real, né? Vamos imaginar lá esse caso aqui pra vocês. Obviamente eu vou falar coisas assim pra não identificar ninguém, né? Uma coisa bem alta, Sim. pra vocês entenderem o caso. Bom, vamos falar do caso do João, nome fictício. Bom, o João, ele nasceu em uma família em que os cuidadores deles, né, a mãe e o pai, eles se separaram desde que o João tinha 3 anos de idade. O João, ele lidou com essa situação desde os 3 anos de idade, com essa ausência, onde ele tinha a mãe e o pai até 3 anos de idade, mas quando ele faz 3 anos de idade, os pais se separam e o pai some da vida do João, de alguma forma, né? Quando passa o tempo, o João vai tendo esse modelo de ausência, né, lá ao longo da história de vida dele como um todo. Ele vai para a escola, não consegue encontrar os pais, o pai, né, no dia dos pais, ele vai passando por experiências assim que ele não tem aquela figura ali para ele.
E a mãe dele também era uma pessoa que, embora tentasse lidar com as situações, ela também era muito ocupada, o que não fazia com que ela também conseguisse dar para João a atenção que ele precisava ali a nível de segurança. Lembra das necessidades lá, né? Vínculos seguros. Não conseguia formar naquele momento. Em algum momento, essa mãe até chega a comparar ele, né, com outras coisas, né, que ele estava vivendo, daí à medida que ele vai crescendo, né, e fazendo com que ele se sentisse ainda como não importante. Quando João vai chegando na adolescência, ele vai se percebendo como uma pessoa que tem interesse bissexual. Ele gosta de homens, gosta de mulheres, né? Ele tem esse tipo de interesse e ele começa a lidar com um contexto social que invalida diretamente a experiência dele enquanto um homem bissexual, né? Nisso que ele vai vivendo, as escolhas que ele vai procurando a nível de relacionamento são pessoas que mostram para ele a instabilidade. Então ele entra no relacionamento com o Carlos e ele se sente totalmente como se fosse essa cartinha aqui, né? Que eu mostrei lá pra vocês. Como se o Carlos fosse aquela pessoa totalmente grandiosa, aquela pessoa, nossa, maravilhosa, vai validar a minha existência, mas o Carlos, ele só faz alimentar a sensação dele de defeito, de que ele não tem algo valioso, né? De outra forma. Quando ele entra numa relação... Tô falando nomes fictícios, né, gente? Pra não caracterizar ninguém. Mas quando ele entra numa outra relação depois com Maria, ele tem essa outra sensação, que é essa sensação de que falta. Parece que a qualquer momento esse vínculo vai ser quebrado. E eu não vou conseguir me conectar com ela, né? É tipo assim, eu tô aqui no meio de uma ponte e vai quebrar a qualquer momento porque os meus vínculos não são consistentes. Fortíssima essa carta. Né? E aí, essa é o padrão de escolhas que o João faz, de relacionamentos que acionam novamente aquele esquema dele de abandono e de defectividade e vergonha. Quando João ele entrou em um relacionamento, entrou não, ele tentou no começo, estava no começo tentando entrar, né, em um relacionamento, apareceu uma pessoa que estava trazendo atenção para ele. E aí ele leva para terapia a questão, tipo, não sei se eu quero, né? Tem alguma coisa errada, eu me sinto invalidado, parece que invalidado não porque estava sendo invalidado pela outra pessoa, mas porque ele sentia que estava faltando alguma coisa, como se ele estivesse se forçando a querer algo que ele não estava pronto para receber. E isso é a curiosidade, né? Porque, tipo assim, na história de vida ele só recebeu isso, o que ele estava recebendo agora era uma coisa muito nova pro que ele estava experienciando, né? Então ele traz essa questão. Só que depois de um tempo, de um processo terapêutico, ele começa a perceber, tá, eu vou me permitir. E ele se permitiu, então, entrar em um relacionamento com uma pessoa que estava trazendo essa atenção, que era uma pessoa que era diferente do padrão que ele estava acostumado, e começou depois a se sentir bem com essa pessoa. Mas passou um bom tempo até que ele conseguisse se sentir plenamente bem, porque passou um bom tempo também ele se sentindo que tinha alguma coisa errada naquela relação, porque era algo que ele não estava acostumado a receber. Se adaptando. Entendi, meu futuro. É aí que tá. Não entendi. E o João. Entendi. E o João não sou. Muito complexo. É aí que tá a complexidade, né? De você tentar... Mas ele, querendo ou não, parabéns pro João, né? Porque ele se manteve. Isso. Ele se manteve, parabéns demais. Isso. Vamos todos ser Joãos. E Isso fazer é terapia, né? Sim, essa terapia ajuda muito, sério, porque nesse caso, estar no começo da relação, tipo, até pra escolher antes, ele já estava recebendo isso. Afeto, carinho, era algo muito novo, baseado no que ele tinha recebido. Ele já estava acostumado com esses padrões que eu mostrei pra vocês, tinha até outros que eu não botei por causa do tempo. Mas, quando ele chega nessa outro padrão, que é muito novo, ele já achou muito estranho, muito... não sei. E aí, da terapia, tipo assim, vamos tentar. Vamos perceber se realmente é algo que você quer e tudo. Então, vamos permitir ao novo. E foi tentando, né, algum tempo, alguns meses. Não foi tipo assim, me acostumei aqui na primeira semana. Não, por alguns meses para ele entender tanto a si mesmo o que aconteceu na história de vida dele, até ele entender o que estava acontecendo naquela relação agora, que estava trazendo de fato o que fazia bem para ele. Né? É um processo que ele teve que se permitir, e eu imagino que o outro também teve que entender e respeitar.
Porque, obviamente, né, a gente tá num ambiente que não é novidade, que a gente não se sente 100%, que sente que tá alguma coisa errada. Vai ter alguma falha em algum não momento. entrega, não vai entrega. ser 100% feliz o tempo todo ali. Sim. E a outra pessoa aguentou, né? Segurou a mão. Exato, não só. Pagou o boleto. Pagou o boleto, a conta tá paga, João. Parabéns. Não é, pagou o boleto. Mas no caso desse casal, que eu escutava, né? Tipo assim, é que tinha a compreensão da outra pessoa também, sem validar a necessidade dela, mas ambos tentando construir isso. Então isso é interessante, né? Muito. Mostrou a vulnerabilidade dele. Mostrar a vulnerabilidade, né? Isso é importante, respeitando. porque senão não dá muito certo. Perfeito. Sim. Profundo. Pra saber se a pessoa paga o boleto, tem que primeiro saber se ela tem o dinheiro pra isso. Se ela vai ter. Recursos emocionais. Exato. Porque não vai dar. 2 endividados, não vai dar certo. Não dá certo. Não vai dar. É só o nome no Serasa. Então, Bruno, você pode falar pra gente, assim, dar algum recado final, só pra gente acalmar o coraçãozinho de quem tá assistindo. Só pra gente Falar encerrar suas mesmo, redes. falar suas redes Isso. também e explicar direitinho sobre seus livros, né? Claro. Pra todo mundo procurar, porque vale a pena, viu? Sim. Gente, então tem esses livros aqui, né? Que é o Sua História de Amor, né? Que ele é um livro que vai fazer a gente se conectar mais com a nossa história, com as nossas necessidades emocionais. Ele tem vários exercícios ao longo do livro, né? Pra você refletir mesmo sobre as suas escolhas, sobre como você construiu a sua visão do que é o amor. Então ele tem tudo isso, né? A um partir livro de bem que legal. idade que a gente pode usar esse livro aí? Eu acho que até adolescência, assim, né? Adolescência? Sei lá, uns 15 pra cima. Esse é um legal. livro que muitas pessoas indicam, assim. Acho que ele já vendeu mais de 10 mil cópias também. Tipo assim, pra eu dar pra uma sobrinha, pra uma prima que tá começando a se Acho que é relacionar. legal. É bom. Acho que é legal. Ele é um livro bem interessante, o pessoal gosta muito. As revisões dele na Amazon também ficaram bem legais, esse aqui também. E vale a pena você ter esse contato, né? Com aquilo que você precisa. E esse aqui, ele vai falar sobre armadilhas que são comuns nas escolhas amorosas que as pessoas fazem, né? Então, tem algumas armadilhas comuns, do que a gente chama de dedo podre, né? E no final vai ter, como a Manu falou, um quiz, né? Que na verdade são questionários para você conseguir avaliar, né? O nível de química esquemática que você tem nas suas escolhas amorosas. Ele é bem legal. E esse aqui, ele é um baralho, ele já é mais para terapeutas, que é um recurso que a gente tem para trabalhar junto com os nossos pacientes as escolhas amorosas que eles fazem. E aí tem tanto as figuras, né, que a gente vai ter, quanto algumas cartas de explicação, né, sobre quais são os esquemas. São 18 esquemas, né? Por exemplo, aqui tem postura punitiva, sabe aquele esquema do você tá apanhando para aprender? Então é tipo isso, né? Então, postura punitiva, padrões flexíveis, a gente tem 18 esquemas e ajudam lá as pessoas a se conectarem lá com as suas necessidades dos terapeutas. Então, um aviso, né, a reflexão final que eu diria para você que está nos assistindo é que você merece ser amado, né? Você merece ser amado, as suas necessidades são totalmente válidas. Aquilo que você precisa emocionalmente é muito importante. Então, se você percebe que alguém não está te trazendo isso, você tem o direito de dizer não, né? Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de ser feliz. Então, isso é muito importante. Queria agradecer vocês pelo convite maravilhoso de estar aqui novamente. Se alguém que está assistindo depois quiser conversar pelo Instagram, meu Instagram é Bruno L.A. Cardoso. Vai ser à disposição também. Lembrando que a gente já entrevistou o Bruno, né, gente, no primeiro ou no segundo episódio? No primeiro. Foi no primeiro episódio, a gente também trouxe... Volta lá, assiste, que também foram várias reflexões muito legais. Eu acho que a gente pode finalizar com aquela música do Beatles, né? All we need is love. All we need is love. Muito obrigada, Bruno. Foi Obrigado. muito bacana te ter de novo, gente. Muito obrigado. E também deixar aqui as nossas redes sociais, que é no Instagram, @nãoéinvenção, sem o cedilha e o tio. E o e-mail também, para quem quiser compartilhar com a gente a sua história, né? Pra gente comentar, obviamente mantendo todo o sigilo, né? Não é invenção, sem o cedilha e o tio, @gmail.com.